Senhor, meus irmãos, se os irmãos puderem abrir vossas Bíblias no texto sugerido na nossa primeira conferência de oração, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, do verso 16 em diante, irmão. Tiago, capítulo 5, verso 16 até o 18. Tiago, capítulo 5, do verso 16 a 18. Que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era humano como nós e orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém, meus irmãos? Queria dizer que é um prazer estar participando da primeira conferência de oração, um privilégio, vindo de Goiânia, Massari, para estar com os irmãos aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, a diaconisa Rose, que nos fez o convite, para estar aqui com os irmãos nessa noite, com essa grande responsabilidade. Meus queridos irmãos, o tema sugerido, como aqui já falado, no livro de Tiago, no capítulo 5, e o verso 17, o capítulo 5 de Tiago, ele deixa alguns conselhos do início dele, até a leitura que nós fizemos. Nos primeiros versos, aconselha os ricos a se desapegarem dos seus bens. Em seguida, aconselha os irmãos a terem paciência em meio às adversidades, aguardando o regresso do Senhor. Até chegar no verso 15, onde iremos explorar um pouco sobre o poder da oração feita com fé. O personagem a qual nós iremos falar nessa noite, usado por Tiago para falar de oração, é Elias, o profeta Elias. Elias, irmão, que viveu no ano 900 a.C., conhecido como o Tesbita, ou oriundo da cidade de Tisbé. Tem a sua história narrada no livro de 1 e 2 Reis, profeta que em sua vida ele militou contra Acabe e Jezabel pelos seus pecados de adoração pagã, por predominância ao deus Baal. Desse texto de Tiago capítulo 5, do verso 16, extraímos alguns pontos e enumeramos 4 deles e queríamos dividir com os irmãos nessa noite. O primeiro deles é que Deus quer revelar os seus propósitos através da sua oração. A oração, ela pode nos inclinar a conhecer os propósitos de Deus. A oração feita por Elias é uma oração incomum. Se você lembra da história, você vai ver que o profeta, ele surge na história. A Bíblia não menciona os seus antepassados. Alguns chegam a dizer que Elias surge na história, e ele já chega profetizando contra Acabe, e a oração feita, inclinada por Deus, era para que não chovesse sobre Israel. Essa oração, ela tinha uma finalidade. Acabe, junto com Jezabel, irmão, eles tinham corrompido a adoração do Deus vivo, o Deus de Israel. Muitos tinham se inclinado aos deuses daquele casal. Então, agora, quando o Senhor move Elias para orar, para ter aquela estiagem, Deus tinha um plano. Como diz em Lucas capítulo 4 e o verso 25, grande foi a fome que o povo passou durante 3 anos e 6 meses sem chuva sobre Israel. Não diferente do tempo que vivemos, irmãos, quando o povo ele se corrompe, Deus ele tem as suas maneiras de trazer o povo de volta. Diga amém. Às vezes é sofrida, às vezes é chorada, às vezes o povo tem que passar o que esse povo aqui passou. Perceba comigo, irmão, que
vai haver uma grande estiagem. Lembre comigo, quando não tem chuva, quando não tem água, não tem nada. Se não vai chover, nada vai acontecer, já dizia o nordestino. Preste bem atenção, querido, que o Senhor cerra os céus e a chuva predomina sobre a terra. Não muito tempo, no ano de 2019, aquele fatídico evento que aconteceu na Sapucaí, onde encenaram Satanás vencendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns chegam a dizer que desde aquele momento as escolas de samba nunca mais foram as mesmas. Coincidência ou não, tivemos a evidência do coronavírus depois, que veio como um boom. E aquele ganho anual que eles tinham, não tiveram durante 3 anos, acredito que, não sei se esse ano teve, mas passaram um grande tempo sendo provados. Eu queria, irmão, aplicar algo nessa noite. Quando o povo se corrompe, Deus traça um caminho de volta, diga amém. Deus inclina Elias a orar. Talvez, você que está aqui, irmão, e é normal do crente, quando está orando por alguém, exercer misericórdia na oração. Deus é misericordioso e bondoso, mas Ele também é justo e impõe justiça. Elias, quando ora, irmão, ele não diz: Senhor, salva esse povo. Ele ora para que se cerre os céus. Imagine comigo, se hoje levantasse um profeta sobre a nossa nação, corrompida pelo pecado, e se inclinasse como a oração de Elias. Pense comigo, grande seria o desemprego. Muitos iriam gritar e sucumbir para tudo aquilo que se apegam, porque grande seria o aperto. E Deus, irmão, Ele sabe o ponto certo aonde chegar em cada um de nós. Deus, através da oração de Elias, Ele impõe sobre o povo um cenário a qual Ele queria se apresentar. Eu queria, irmão, dizer para você aqui nessa noite, você que tem orado por alguém, você que tem intercedido por alguém, você que tem gastado tempo orando, talvez, às vezes, quando você começa a orar, você começa a se surpreender com o agir de Deus. Porque o agir de Deus muitas vezes foge da nossa lógica. Eu não sei você, mas muitos de nós oramos dizendo a Deus o caminho. Olha, Senhor, tu vem para Nova Descoberta, sai em linha do tiro, aí tu, né? A gente gosta de dizer um caminho ao Senhor, mas Deus é especialista em nos surpreender. Talvez, não é uma palavra que nenhum pastor gosta de pregar, talvez o caminho da dor seja o caminho que vai trazer salvação. O caminho da lágrima seja o caminho que vai trazer arrependimento. O caminho da escassez seja a abundância no Senhor. Entenda que agora Deus, Ele prepara o cenário para se fazer conhecido. Em meio às dificuldades, o homem que não conhece a Deus vai ter que conhecer. Você pode dizer amém? Você lembra quando a sua mãe dizia assim? Não sei se a sua dizia, a minha se não chegou, está vendo? É pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Deus, às vezes, irmão, a gente prega, a gente fala para alguém do amor do Senhor, e quando a gente diz: Senhor, eu não tenho mais nada a fazer, a gente só se posiciona em oração. Aí o Senhor faz: agora é comigo. Agora é comigo, agora eu vou ensinar. Agora eu vou traçar um caminho para alguém me conhecer. O palco do sofrimento é onde Deus vai se apresentar como um Deus que é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Que Ele é Deus que fere, que faz sarar. Que Ele é Deus que dá a vida, mas também tira a vida. Que Ele é Deus que levanta o anônimo para chegar ao grande e profetizar suas vontades. Deus está traçando um caminho. Talvez você não esteja entendendo, aleluia, mas Deus está traçando um caminho. Talvez você tenha feito alguns questionamentos a Deus, mas deixa eu dizer um conselho, que aquele crente que não sabe falar muita coisa, mas ele sabe dizer: deixa Deus trabalhar. Você pode dizer amém, irmão? Muito bem.
Segundo, é que a oração permite homens comuns viverem o sobrenatural. A oração permite homens comuns viverem o sobrenatural. O primeiro ponto que a gente extraiu é que Deus quer revelar os seus propósitos através da sua oração. O segundo é, a oração permite homens comuns viverem o sobrenatural. No verso 17, com a sua Bíblia aberta, Elias vai dizer que Elias era homem como cada um de nós. Em outras traduções vai dizer que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com fervor e as condições climáticas de Israel foram alteradas. Você consegue entender isso, irmão? A Bíblia vai dizer que quando Elias ora, nasce-se uma estiagem. E novamente o Senhor posiciona Elias, ele guarda ele, e ele novamente se apresenta a Acabe. Aquele fatídico momento, onde ele vai encarar Acabe e dizer para ele, vai com seu servo, você lembra disso? E ele vai pedir um sinal ao Senhor. E quando ele começa a orar, o seu servo vai 7 vezes no cume do monte. E a 7ª vez ele vê uma nuvem como do tamanho da mão de um homem. Agora pare para pensar comigo. No dia ensolarado, uma nuvem como do tamanho da mão de um homem é sinal suficiente para o homem de Deus dizer a Acabe: aparelhe seu carro ligeirinho que a chuva vem aí. O Senhor me levantou para dizer que havia cerrado os céus, e agora novamente Ele me traz aqui para dizer que vai chover. Perceba comigo, irmão, que se tivesse o jornal do tempo durante 3 anos e 6 meses, aquela mulher estava desempregada, a mulher lá do tempo, do jornal. Sabe por quê? Porque a condição climática era a mesma. O homem de Deus orou e a chuva não vai cair. Eu não sei se você está entendendo. Você muitas vezes tem diminuído Deus através da sua oração. Ou até diminuído você. Quando você olha para alguém e diz assim: eu até queria, mas olha para mim, Senhor, quem sou eu? O texto vai dizer que Elias era igual a mim e a você, mas orou fervorosamente e o Senhor fez o sobrenatural. Você está preparado para viver o sobrenatural, irmão? No livro de Jeremias, no capítulo 33 e verso 3, diz o seguinte: 33 e verso 3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Deus, irmão, quer elevar o nível de experiência com você através da sua oração. Você vai sair de um nível comum, que vive de experiências alheias, a viver algo sobrenatural, quando você se posicionar como alguém que ora e crê e espera que algo vai acontecer mediante a vontade de Deus. Quando você clamar incessantemente, Deus vai revelar as novidades do céu que Ele tem para você. Deus quer revelar o sobrenatural, irmão. E você é alguém que Ele quer usar. Em terceiro, o poder da oração do justo. Na parte B do verso 16, o texto vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia vai dizer que no livro de Jó, o justo Jó, quando orava, o Senhor mudava o seu cativeiro, cativeiro de desgraça, cativeiro de morte, em bênçãos e restituição. Quando o justo Paulo estava sendo surrado em praça pública e agora preso, junto com Silas, quando orava e o outro cantava, a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, as portas do cárcere foram abertas através de um terremoto. A
Bíblia vai dizer que o justo Abraão, quando estava intercedendo ao Senhor pelo seu sobrinho Ló, o Senhor livrava Ló e a sua família da consumação do fogo sobre Sodoma e Gomorra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O mesmo Elias, depois de ter feito um desafio com os profetas de Baal, depois deles ter se cansado, clamando para Baal responder, Elias se põe em terra a orar, põe com seu joelho no chão, e a Bíblia vai dizer que o Senhor responde a oração de Elias com uma coluna de fogo que desce do céu, de alto a baixo, consumindo o holocausto do profeta, mostrando que ainda há Deus em Israel. Querido, em meio às adversidades, o justo ele se sobressai através da oração. É todo mundo querendo desistir e o justo orando, sabendo que a sua oração vai ser respondida. Eu lembro de ter feito um treinamento com um bombeiro na empresa a qual eu trabalho, pastor. E eu me lembro que com a brigada de incêndio, no primeiro incêndio encenado que fizeram, quando a temperatura, o calor e a fumaça chegou até a gente, a vontade era de correr. Mas não é correr para salvar as vítimas, não. É correr para longe. Eu me lembro do bombeiro olhar para nós e dizer assim: ei, o caminho da gente é inverso. Eles correm fugindo e a gente corre para cima. Quando o justo se posiciona em oração, é todo mundo fugindo. E ele diz: Senhor, eu não saio daqui, eu fico aqui. Pode o fogo comer, eu estou aqui. Eu sei que algo vai acontecer. Eu acredito, Senhor. É todo mundo desistindo. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. É todo mundo largando para o alto, dizendo não tem mais jeito, não tem mais solução, daí nada flui. E o justo em oração, eu continuo orando. E na minha oração o Senhor não me diz nada. Vai orando, vai crendo, vai orando, vai crendo, vai orando, vai crendo. Ainda que as notícias humanas venham nos assustar, o justo permanece de joelho, permanece orando. E quando alguém disser acabou tudo, ele diz: quem disse? Eu continuo orando. O meu Deus vai surpreender alguém para mostrar o seu poder. Você crê nisso? Você diz amém? Continue orando. Talvez se alguém olhou para a tua situação, para o teu problema e já colocou um ponto final, o Senhor, através da sua oração, quer colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história. O justo ora em meio a tudo que se está perdido. Você continua orando. Em meio a situações adversas, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu lembro do pastor da nossa nacional pregando e falando que uma das dificuldades de evangelismo é em Libra. Falar em Libra, chegar aos povos indígenas. E eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas. Não vou fazer para não pagar mico, por favor. Mas eu não pensei, irmão, que ia precisar tão cedo. Um surdo-mudo na empresa que trabalha conosco, na verdade surdo. Ele tentando conversar comigo, porque ele sabia que eu estava aprendendo. E ele falou para mim que já foi crente e se encontrava distante do Senhor. Eu disse: eu falo muito pouco em Libra, eu não sei traduzir. Ele disse: eu leio o lábio. Ele disse: eu vou falar pausadamente. Eu disse: eu vou orar por você, para você voltar. Ah, irmão. Ele olhou para mim, mostrando em libras. E eu calmamente, para entender, ele disse: por favor, ore agora. Eu estou precisando de uma oração agora. Eu disse: Senhor, como é que eu vou orar? Eu sei pouquíssimas coisas. Eu disse: por favor, olhe para os meus lábios e eu vou falar pausadamente. Eu lembro de meio àquela oração que não deveria passar mais de 1 minuto.
A gente se empolgou, eu orando e ele olhando para mim, eu olhando, ele olhando para mim. Daqui a pouco eu disse para ele, eu vou parar um pouquinho porque eu estou sentindo forte a presença de Jesus aqui. E ele olhou para mim e disse, eu também. Jesus está aqui, eu também estou sentindo. Continua orando por mim, cala a boca, continua orando por mim. Ah, você não conhece ainda o poder de oração. Deus quer levar os níveis. As experiências serão contadas de geração em geração, através de algo que Deus quer fazer com você. Brincaram com um pastor, amigo meu. Acho que ele está nos vendo. De uma época de prova na vida dele, que ele estava bem magrinho. E todo mundo brincou no encontro de homens, Céder. Brincou com o pastor estava só a vara. Você não vai saber quem é não, viu? Nunca vou contar. E quando a gente foi tentar zoar o pastor, brincar com ele, pastor, naquela época a prova estava grande, não foi? Ele fez, rapaz, naquela época eu estava orando severamente. Tinha um propósito em comum para eu orar. Até aí a gente estava brincando, irmão. Mas só para eu resumir, a oração que aquele homem estava se movendo a orar, era para fazer o cego ver. Será que Deus está falando com você? Deus quer nos posicionar, irmão, a mostrar que milagres acontecem através da oração. Não será o nosso nome que será contado, não. É a glória de Deus que há de se revelar através da sua oração. Nós estamos aceitando qualquer desafio, mas quando o propósito é orar, é mais fácil correr. É mais fácil pular fora. Aqui eu estou pregando para pessoas que são líderes. E muitas vezes alguém vai procurar você. Não é para querer dinheiro, não é para querer nada de interesse. É para você orar e aguardar o agir de Deus. Crendo que algo vai acontecer. Por último. Aleluia. A oração ainda é o meio mais rápido de comunicação com Deus. Querido, eu não sei se você sabe, mas chegou o 5G no Brasil. A internet, que em sua propaganda promete ser 100 vezes mais rápida que o antigo 4G. Eu não sei você, mas como dá uma raivinha, né, irmão? Quando a gente quer mandar alguma coisa e fica aquele negocinho assim. Isso causou um alvoroço no meio cibernético, porque as grandes empresas foram leiloadas para querer a maior parte. Porque maior velocidade, melhor comunicação. Comparando com a nossa vida de oração, irmão, nós não precisamos brigar com ninguém para ter melhor velocidade de comunicação com Deus. O Senhor nos enviou um link há mais de 2000 anos, que ainda continua atualizado. Que link é esse, pastor? Mateus 6:6. Entra no teu quarto, choreando a labassura e cante. Fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, que em secreto ele te vê e te recompensa. Oh, aleluia! A oração, aleluia, ainda é o meio de comunicação mais rápido de falar com Deus. Alguém pode trazer qualquer tecnologia que venha chegar aí, irmão, mas a gente está atualizado com o eterno. Quando a gente liga o nosso Wi-Fi, que é 2 joelhos no chão, e a gente conecta com os céus. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Eu lembro, meu irmão, já estou chegando ao fim, de quando a diaconisa Rose pregou na nossa igreja em Goiânia, no chá de mulheres, e ela disse uma frase que marcou, minha irmã, a vida de muitas mulheres que estavam ali, e alguns homens lá fora com vontade de entrar, que a gente não foi permitido, né, Júnior? A gente estava fora. Eu me lembro da nossa irmã dizer essa frase, queria que você guardasse se você não conhecesse. Os teus joelhos podem te levar a lugares que os teus pés jamais te levarão. A oração aproxima você de Deus.
Spurgeon vai dizer uma frase muito conhecida e queria que você guardasse ela também. Quando não temos vontade de orar, é um alerta que deveremos orar mais. Será que Deus está falando com você aqui nessa noite? Com autorização do nosso pastor, eu queria fazer uma oração, eu queria convidar você a ficar de pé. Se tiver alguém do grupo de louvor, eu queria orar por você. Querido, Deus quer se revelar de modo sobrenatural com a sua vida. Eu queria que aí onde você estivesse, você fechasse os teus olhos. Você curvasse a sua fronte. Você levasse os teus pensamentos ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei quais são os teus problemas. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, sem dar carteirada de profeta, para te dizer algo. Essa situação, minha filha, que está acontecendo, foi eu quem permiti. Chorianda lá, bassuricante. Você não entende o que eu quero fazer na tua vida. Sinta o Consolador passear aqui nesse lugar. Tenha liberdade. Ai, minha filha, você não sabe o que eu estou fazendo na tua vida. Se não fosse essa situação que surgiu, tu não estarias me conhecendo do jeito que agora tu estás. Tenho eu permitido essa situação. Como é boa a presença do Senhor. Tenha liberdade de adorar o Eterno, irmão. Tenha liberdade. Sou eu quem permiti, diz o Senhor, para a nossa vida, a situação adversa. Senhor, mas está doendo. Talvez, minha irmã, você disse: Senhor, se isso continuar um pouquinho, eu vou largar tudo para o ar. Ele manda te dizer: quem disse? Quanto mais eu tenho te apertado, mais você tem chegado até a mim. Quanto mais você tem chorado, mais eu tenho me agradado. Tem chegado um cheiro suave em meio a tuas lágrimas. O Senhor manda te dizer que Ele se agrada daquele cantinho de oração, que às vezes cansado, você pega no sono e diz 2 palavras ao Senhor, mas Ele diz: como eu me agrado. Tenho eu feito tanta coisa na tua vida, aleluia, em meio a essa situação. Tenho te ensinado a me conhecer, aleluia, aleluia. Não reclame. Sinta o abraço do Senhor aqui nessa noite, te dizendo: continue, nada está perdido, aleluia. É orando que você vai crescendo, é orando que você vai me conhecendo. Deus, eu já não aguento mais. O Espírito Santo manda te dizer: ergue a tua cabeça, aleluia. Tenho te ensinado tanta coisa e você não tem visto. Ore comigo nessa noite, oh Deus. Em tua presença estamos, Senhor, a te render o nosso louvor. Talvez a gente gasta tempo com tanta coisa, Senhor, com redes sociais, com amigos, e não investimos tempo em conversar contigo. O teu Espírito Santo desde amanhã está do nosso lado, passa a noite velando nosso sono, toma café conosco, almoça, oh aleluia. E nós não te percebemos. Deus, traça um caminho para a gente te conhecer através da oração.
Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu queria que você adorasse o grupo de louvor, e nessa oração final você dissesse: Senhor, me ensine a orar. Não palavras ao vento, mas algo que me aproxime de Ti. Oh, te louvamos, Senhor.